Olá pessoal, neste vídeo de hoje eu estarei mostrando para vocês como identificar se o motor é com capacitor permanente, com capacitor eletrolítico ou com espiras invertidas. Pois para os que estão iniciando tem essa dificuldade de identificar se o seu motor é com capacitor eletrolítico ou com capacitor permanente e também com espiras invertidas. Então, neste vídeo eu estarei mostrando como identificar de maneira fácil. Aqui na bancada eu estou com um motor de bomba d'água. Ele veio sem a parte da bomba, veio só o motor. É um motor de meio CV. Então, primeiramente, para saber se o motor é com espiras invertidas, a maneira mais simples de saber é que ele não vem com o capacitor aqui em cima, ele vem sem capacitor, é liso. Fica parecendo um motor trifásico. Ele vem desta maneira. Então, se for um motor monofásico e não vem o capacitor, ele vai ser um motor com espiras invertidas. Ele vai ter o platinado internamente. Geralmente o platinado ele é de duas vias. São dois platinados em um só. Que ele coloca, quando ligar em 127 volts, ele coloca a bobina auxiliar em paralelo. E ele, quando faz a ligação para 220 volts, as bobinas auxiliares elas são divididas em duas, então é ligada em série. Então esta é a maneira de saber se o motor é com espiras invertidas. Ele não tem capacitor. Agora, no caso do motor monofásico vir com o capacitor, tem que saber se o capacitor é permanente ou é capacitor eletrolítico. O motor com capacitor permanente, é o caso deste aqui, ele não tem o platinado internamente. Mas para evitar de abrir o motor para saber se é capacitor eletrolítico, porque o capacitor eletrolítico ele vem nos mesmos motores que tem platinado, porque o capacitor eletrolítico ele é só para dar partida ao motor. Ele não pode ficar ligado mais do que 5 segundos, porque se ficar muito tempo ligado, ele vai estourar, né? Ele aquece muito, porque ele não é feito para ficar ligado como o capacitor permanente. Já o capacitor permanente ou de fase, como o nome já diz, capacitor permanente, ele é ligado além de ele dar a partida no motor, ele fica ligado todo o tempo que o motor estiver funcionando. Ele vai aumentar o rendimento do motor e limitar a corrente. Então ele vai melhorar o funcionamento do motor. O capacitor permanente, ele é fácil de identificar do capacitor eletrolítico pelo seguinte motivo. Primeiramente, são os valores em microfarad. Aqui é um capacitor permanente de 50 microfarads. Outra maneira de identificar o capacitor permanente é pela tensão de trabalho do capacitor. O menor valor que se encontra é 250 volts. Já este aqui é um capacitor eletrolítico. O capacitor eletrolítico, geralmente vem com dois valores. 680 a 816 microfarads, que é o valor deste capacitor. Aqui já é outro capacitor eletrolítico também, ele vem com dois valores, 145 microfarads e 175 microfarads, 110 volts. Então o capacitor permanente, ele não vem 110 volts, todos eles vêm marcando 250 volts. Tem capacitores eletrolíticos que é para 220 volts. Vem marcando 220 volts. Outra maneira é que o capacitor eletrolítico, o menor valor que se encontra é esse aqui, 145, 175. Pode ter um valor um pouco menor, mas geralmente ele passa de 100 microfarads, o capacitor eletrolítico. Enquanto que o capacitor permanente, o máximo que se encontra, os valores maiores para motores, é 120 microfarads, mas a maioria é até 90 microfarads.
E o mínimo valor é esses valores que é utilizado em ventiladores, tanto em ventiladores de mesa, de teto, de parede, e também os ventiladores de ar-condicionado. Esse aqui é um capacitor de 1,5 microfarads com 440 volts. Então esse aqui é um capacitor permanente por causa do valor, é 1,5 microfarads e também a tensão de trabalho é 440 volts. Este aqui também é um capacitor permanente, é de 20 microfarads, 250 volts. Então a maneira fácil de identificar se o motor é com capacitor permanente ou eletrolítico é dessa maneira, pela capacitância e também pela tensão de trabalho dele, né? No caso deste motor aqui, alguns modelos de motores vêm indicando o valor do capacitor. Este aqui vem marcando um capacitor de 60 microfarads, 250 volts, porque quando se liga em 127 volts, o motor, auxiliar junto com o capacitor está ligado no centro da bobina que foi ligado em 220 volts. Então o motor, quando ele está em funcionamento, ele funciona também como um transformador. Vai sair apenas 110 volts para o capacitor, mesmo que o motor esteja ligado em 220 volts. Então esta é a maneira de conhecer se o motor é com capacitor permanente ou com capacitor eletrolítico, né? E também se é com espiras invertidas. Como eu falei, o motor com espiras invertidas, ele não tem o capacitor, mas tem o platinado. O motor com capacitor permanente, ele não tem platinado. O capacitor permanente é ligado diretamente na bobina auxiliar, justamente para poder ele melhorar o funcionamento do motor durante todo o tempo que ele estiver ligado, né? Então o capacitor eletrolítico, ele tem esse valor aqui de 110 volts, alguns é 120 volts, 127, e tem de 220 volts que quando vai utilizar o motor, onde a auxiliar vai ser ligado diretamente em 220 volts. Então esta é a maneira de conhecer se o motor é com capacitor permanente, eletrolítico ou espiras invertida. Este motor aqui, ele não tem platinado, porque ele é com capacitor permanente. Então é isso aí, amigos. Eu espero ter ajudado os que tinham dúvida, principalmente esses que estão iniciando no ramo de rebobinar motores. Fica com esta dúvida para reconhecer qual tipo de capacitor vem no motor, né? Então esta é a maneira de descobrir, né? Espero ter ajudado vocês.